16º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o argucioso Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bem, pessoal, chegamos na Segunda Guerra Samnita. Essa guerra dura 22 anos, então eu vou ter que usar 2 episódios para falar dela. Veremos a guerra até um divisor de água, que vai ser a Batalha das Forcas Caldinas, e deixamos o resto para semana que vem. Vai ser a primeira vez que eu vou ter que dividir um episódio, mas isso vai começar a acontecer mais daqui para frente, porque vamos ter cada vez mais detalhes, cada vez mais fontes, então fica com a gente. Antes, vamos só dar uma olhadinha no nosso mural de recados. Mural de recados, Roma Nua e Crua. Hoje eu queria dar um recado aqui pro Cristiano do Petit História e deixar um convite para todos os nossos ouvintes. Conheçam o podcast Petit História, muito legal, tá disponível aí também nas principais plataformas. Ele tá fazendo agora uma série sobre a Primeira Guerra Mundial, muito bom por sinal. Eu gravei uma participação aí num episódio que vai sair, ainda não sei a data exatamente, mas queria deixar esse alô. Pro Cristiano, um obrigado aí por me convidar, dizer que foi uma honra participar do seu podcast e convidar os ouvintes aqui do Roma Nua e Crua a conhecer o podcast ali do Cristiano, Petit História, muito legal. Tá certo, pessoal? Vamos agora então recapitular o que vimos na semana passada. Semana passada a gente fez um episódio especial sobre o exército romano, as legiões romanas e como elas evoluem, e elas vão evoluir durante a Segunda Guerra Samnita. Por isso que eu parei para falar antes, para a gente entender como vai discorrer o resto da história romana, tendo o seu exército como seu pilar. Então a gente viu, antes disso teve as guerras latinas e antes disso a Primeira Guerra Samnita. Então hoje a gente vai entrar na primeira parte, nos primeiros anos da Guerra Samnita até o desastre das Forcas Caldinas. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Então vamos se situar aqui na linha do tempo. Então a Primeira Guerra Samnita que a gente viu no episódio 13 foi de 343 a 341 a.C. A Guerra Latina foi depois em 340 a 338 a.C. Entraremos agora na Segunda Guerra Samnita, que vai durar de 326 a.C. a 304 a.C. Nesse episódio aqui a gente vai parar lá pelo ano 320, tá certo? Então nos situamos no tempo, vamos dar uma olhadinha agora o que estava acontecendo pós-Guerra Latina. Os romanos conseguiram expandir seu território ali um pouco além da região do Lácio, que era a região dos povos latinos, que até então Roma só controlava ali aquela região. Então já anexou Veios, que era uma cidade etrusca ali do outro lado do rio Tibre. Também recebeu na Primeira Guerra Samnita de presente dos próprios cidadãos de Campanha a região de Campanha, que tinha Capua como sua capital. Foi esse o motivo da Primeira Guerra Samnita. E depois os latinos se revoltam, tomam o pau. Roma tá de novo o cachorro grande do pedaço, o pitbull da parada, e tá pronta para novas conquistas agora. Então Roma começa a ter sonhos imperiais, Roma começa a ter um sonho de expandir os seus domínios além da sua etnia, realmente começar a expandir. Eles começam a pensar que nenhuma potência jamais conseguiu unificar a Península Itálica, a bota De couro de avestruz. Ali na Europa, e eles começam a achar que talvez eles consigam esse feito, tá certo? Então lembrando que as potências ali da Península Itálica eram os povos etruscos no norte, tinha Roma ali na região central, ou centro-oeste, digamos assim, tinha ao sul as cidades gregas, e na região das montanhas ali, das montanhas apeninas, tinham os samnitas. Haviam outros povos, haviam ao extremo norte ali os gauleses, haviam outros povos
seminômades como os umbros, também tinham outros povos ali menores, mas essas eram as potências ali da região. E desse pessoal, vamos dizer assim, das potências ali, os samnitas, os romanos, os etruscos e os gregos, os romanos viam os samnitas como seu principal rival, porque os samnitas também estavam meio que num processo de expansão, adquirindo mais território. Eles eram guerreiros tremendos e eles dependiam muito de terra, porque como eu disse, eles eram seminômades, eles tinham cidades até, mas não eram cidades tão grandes, e dependendo da estação, eles iam tendo que se locomover para conseguir pastos para os seus animais, e até por isso eles precisavam controlar uma grande região, porque eles precisavam de pastos, eles não tinham uma agricultura estabelecida, ou pelo menos uma agricultura muito forte estabelecida, e isso que vai colocar eles em rota de colisão com os romanos, porque os dois estão querendo expandir e tem espaço de menos para potência demais. Roma, nua e crua. Então os romanos estão pela primeira vez realmente com pensamentos de império, veem os samnitas como o principal obstáculo, mas eles também não podem sair por aí declarando guerra para roubar recurso. Eles precisam do que? De guerras justas, né? No mundo antigo se achava que se você tomasse atitudes bárbaras de invadir território por invadir, você seria castigado pelos deuses, ou no mínimo você ficaria com uma fama de bárbaro ali no mundo civilizado, um cara que não sabe seguir as regras, entendeu? Então Roma sempre vai tentar arrumar uma desculpa para entrar na briga. Mais ou menos, lembra quando os Estados Unidos invadem o Iraque? Eles vão falar, olha, a gente precisa de petróleo ali, tá cheio de petróleo, então a gente vai ali e vai, não, tem arma de destruição em massa, eles vão destruir o mundo todo se a gente não invadir agora. Depois que eles invadem, então as armas não tinha, mas já que a gente tá aqui, vamos aproveitar e ficar com esse petróleo e tomar conta dessa produção aqui. Então Roma, ela que, como posso dizer, começou essa tendência de ter que justificar suas campanhas militares de expansão ou de puramente, roubar mesmo os recursos ou tomar na mão grande os recursos naturais de outros lugares. Então Roma começa a arrumar um meio para começar uma treta com os samnitas de algum jeito que eles possam se justificar. E o melhor jeito de justificar uma guerra é você ser atacado, porque aí você está se defendendo. Olha só que maravilha. Excelente. Maravilha. Então os romanos começam meio que provocar os samnitas de todos os jeitos que eles podem imaginar. Então a primeira ideia dos romanos vamos começar a mandar colonos, né? O colono dos romanos para se estabelecer e fundar cidades em território samnita. Assim, caso eles reajam, a gente vai ter a justificativa, o causus belli, o causus belli, não sei a pronúncia correta, que falava o termo em latim. E se eles não reagirem, a gente já tomou um território ali na mão grande, já pegou mais um pedacinho do território deles sem ter que nem desembainhar a espada. Então, maravilha. E eles mandam lá uns colonos, cerca acho que de 2.500, para se estabelecer em território ali e fundar uma cidade, uma vila ali romana. Porém, os samnitas estão com outros problemas. Eles estão em guerra com os gregos ao sul e eles não têm tempo de lidar com esse problema romano aí de estar se roubando o seu território. Então o tempo passa. O tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Nada acontece e Roma vai ficando cada vez mais encorajada. E aí Roma resolve estabelecer uma segunda colônia no território samnita. Eles conseguem estabelecer, os samnitas ainda não respondem, mas os samnitas terminam a guerra com os gregos, entram num acordo e agora eles estão livres para responder às provocações romanas. Só que ao invés de também responder diretamente, atacar essas colônias ou coisa assim, eles resolvem fazer de um outro jeito. A cidade de Niópolis, a atual Nápoles, na Itália, que era uma cidade grega, ela tá ali tentando se expandir também, era uma cidade litorânea, ela estava tentando dominar mais um território ali fértil, um território do interior, digamos assim, e eles estão no olho do território ali de Campanha, que recém entrou para os romanos. Então os samnitas resolvem ajudar a cidade de Neápolis a tomar território de Campanha e assim entrar em guerra com os romanos, ou pelo menos causar problemas para os romanos. Tá? Porém, os samnitas mandam suas tropas para lá, e essas tropas chegam achando que são o dono da região, chegam causando muito dentro da cidade de Neápolis.
e a nobreza da cidade meio que se arrepende de ter feito esse acordo com os samnitas e resolve fazer um outro acordo agora com Roma para expulsar os samnitas. E aí os romanos conseguem o pretexto que eles queriam para entrar em guerra, porque agora eles não estão atacando os samnitas por atacar, eles estão ajudando um aliado, e aí que vai começar a guerra. Porém, os romanos ficam um pouco chateados porque eles estavam querendo arrumar uma guerra de expansão. Então eles queriam ir brigar em algum lugar que eles pudessem vencer e anexar um território novo. O que acontece ali é que eles vão estar defendendo o território de Campanha de novo. Então não era bem o que eles queriam, mas já achou um motivo para começar a treta, e a treta começa. E aí em 326 a.C., Roma declara guerra e começa o pau. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aí esse primeiro momento da guerra, assim, não é um momento de batalhas muito importantes. Era um momento mais de acabar com as alianças do outro. Então, o mundo antigo, como eu disse, eram várias etnias, vários povos, e tinham essas potências principais que tinham controle sobre várias outras cidades, vilas, de menor escala. Então, quando o exército romano vai pro pau, eles começam primeiro e passando por cidades que teoricamente seriam aliadas samnitas, passa com o exército lá e fala: tem certeza que vocês são aliados aí de Samnitas? Cara, não, imagina, só porque a gente mentiu pra eles, a gente tá com Roma, a gente, olha, fechou contigo. Então Roma consegue ir virando várias cidades, a lealdade de várias cidades dos samnitas pro romano, sem ter muitas batalhas clássicas, digamos assim. E tem batalhas menores, os romanos começam a ganhar o upper hand, que fala no box, começam a ganhar vantagem, né, ter confrontos, saem vitoriosos, nada que destrua o outro exército, mas eles conseguem ir, como eu posso dizer, fazer 1-0 quando começa o jogo. Não tá nada decidido, mas nos 5 minutos do primeiro tempo, o Roma já marcou um gol. Gol da Roma! Isso tá bom pra eles. E em 324 a.C., o ditador que estava tocando a guerra, o Lúcio Papiro Cursor, ele vai ter uma grande vitória ali. Não temos muitos detalhes dessa batalha, mas ele consegue vencer uma batalha de forma consistente, e os samnitas vão enviar emissários pedindo paz. Vamos fazer um acordo, vamos acabar com a luta, tomamos um pau, vamos arrumar o que vocês querem aí pra gente voltar a ser amiguinhos, pra gente dar o dedinho. E aí Roma, vendo uma oportunidade de ou conseguir algo muito bom por um preço muito barato, conseguir uma barganha, eles exigem termos de paz, como eu posso dizer, inaceitáveis para os samnitas. Eu não tenho aqui os termos e Lívio não cita muito bem, só diz que eram realmente termos inaceitáveis e a guerra vai ter que continuar. Roma estava se sentindo invencível, ali tá dominando tudo, venceu várias batalhas, conseguiu virar os aliados contra a Sâmia e estava se sentindo capaz de impor terríveis condições para terminar com a guerra. Como os samnitas não aceitam, a guerra continua, e pro azar dos romanos, por causa da sua soberba, ou já estava achando que pensa que virou o primeiro tempo ali com 3-0 para Roma, ele achou: já ganhei o jogo, posso ficar tranquilo, agora é só ficar tocando bola de lado aqui que nada mais vai acontecer. Ou 3 vira, 6 acaba. Esse era o pensamento de Roma: a gente daqui a pouco vai dominar muito território desses trouxas aí. E aí entramos no ano de 321 a.C. Os cônsules para aquele ano eram Tito Vetúrio Caldino e Espúrio Portúmio Albino. Então eles estavam acampados na cidade de Colátia, na região de Campanha, e Caio Pôncio era o comandante dos samnitas. E o Caio, ele posiciona suas forças ali nas Forcas Caldinas, que era uma passagem bem peculiar. Como eu posso descrever? Parece mais ou menos o sistema digestivo. Começa ali na garganta, estreitinho, vem no estômago, que é largo, e depois vai pro intestino fino de novo. Acho que não foi muito bem, mas assim, pensa uma passagem bem estreita, e aí abre um campão, largo, bom, só que do lado desse campo tem umas florestas e uns penhascos que não dá pra passar, então você só move pra frente ou pra trás. E
ali no final desse campo tem outra passagenzinha estreita. Então você entra por uma passagem estreita, abre um campão bem fechado que não tem como você sair, e depois outra passagenzinha bem estreita ali no final. E é ali que as forças samnitas estão posicionadas para emboscar os romanos. E o Caio Pôncio, esse comandante samnita, ele faz uma jogada de mestre. Ele disfarça alguns dos seus soldados como pastores, que era ali o que os samnitas, né, os civis de Samion faziam, era todo mundo pastor de ovelha, de vaca, cuidava de rebanhos em geral. E ele manda vários desses e levar os bichos para pastar ali perto de onde estão o exército romano, mas em diferentes localidades. E o que ele manda? Ele manda espalharem fake news. You are fake news. Olha só, pessoal, isso há mais de 2000 anos atrás, fake news já era uma tática de guerra. Então o que ele faz? Fala para todos esses pastores, quando forem capturados pelos romanos, contarem a mesma história, que é o quê? Falar para os romanos que o exército samnita está cercando ali, colocando em cerco a cidade de Luquéria, que era uma cidade aliada de Roma. E aí os romanos, capturando vários supostos pastores e todos contando a mesma história, eles se sentem confiantes que essa informação é falsa. Não, eu confiei, tem mais de uma fonte, então vamos partir acelerado para a região de Luquéria, para a gente já salva os nossos amigos lá e com sorte já destrói o exército samnita. E eles vão para toda velocidade, e existia mais de um caminho para chegar em Luquéria, mas o caminho mais curto seria passando pelas forcas caldinas, que é essa região que eu acabei de descrever. Então estavam os dois cônsules juntos, então a gente viu também no episódio passado o tamanho de um exército consular, né, que cada cônsul ia ter entre 10 e 20 mil soldados com ele. Então juntando os dois ali, as fontes não são muito precisas, mas eles tinham algo em torno de 20 a 40 mil soldados. Isso para aquela época era um número assim gigante, com os dois cônsules, ou seja, com as duas maiores autoridades romanas ali no campo de batalha, e eles no alto da sua ignorância, com fake news na mão, eles entram nessa passagem das forcas caldinas, entram lá por essa passagemzinha estreita, tem aquele campão aberto, só que quando eles vão sair na outra passagem estreita, a saída tá bloqueada, os samnitas lacraram aquilo ali, colocaram um monte de defesas, tem o exército atrás, ou seja, não dá pro exército de Roma passar. Os cônsules então ficam com aquele frio na barriga pensando, putz, não tem muito o que fazer, e eles resolvem recuar, voltar por onde tinham entrado. Só que quando eles vão voltar, o que aconteceu? Está fechada a passagem de novo. Me fudi. O Caio Pôncio, o líder dos samnitas, conseguiu colocar os romanos numa armadilha que não tem saída. Os romanos ficam em choque porque sabem que não tem o que fazer. Eles estão presos ali num espaço muito pequeno, onde não tem uma fonte de água, onde não tem como eles, buscarem mais alimentos do que eles têm com eles, é aquilo. Os cônsules então mandam que o exército construa um forte, só que não vai ter ataque. Os soldados mesmo foram construindo o forte meio que, pra quê? Porque sabe que os samnitas estão com eles em checkmate. É só esperar acabar a comida dos romanos e pronto, eles vão ter que se render. Os romanos ainda tentam lutar, sair de lá de alguma maneira, eles tentam escalar os montes, não dá, o exército samnita tava lá, tentam atacar a saída, não conseguem repelir os samnitas e eles estão presos ali. E aí Caio Pôncio, que era um líder jovem, tá com os romanos na mão ali, numa situação que os romanos não têm o que fazer, mas ele fica meio incerto, fica na dúvida de que caminho tomar, o que fazer com esses romanos que ele tem ali presos nessa armadilha. E aí ele resolve mandar uma mensagem pro Papi, fala tipo: papai, então, olha só, eu prendi os romanos, tô com eles aqui, sem nenhuma chance deles, fazerem nada contra a gente, é só esperar, mas eu não sei, o que eu faço? E aí o pai dele manda uma mensagem de volta: liberte todos os romanos, não faça mal a nenhum deles, deixe eles irem embora na paz de Deus. Aí o Caio Pôncio fica completamente confuso com essa mensagem. Como assim? Liberta eles? Os caras são nossos inimigos, a gente tá em guerra, acabei de dar checkmate aqui, vou libertar sem fazer nada? Deixa os caras embora? Ele fica em dúvida com isso e manda outra mensagem pro pai. Cara, o que eu faço? É isso? E aí volta a segunda mensagem, e a segunda mensagem fala: mate todos, até o último homem, não deixe ninguém vivo. Aí o Caio Pôncio fica mais confuso ainda. Essa mensagem parecia mais algo que o pai dele faria, diria, mas assim, era completamente antagônica à que ele tinha recebido na mensagem anterior. Aí ele manda chamar o pai, fala: será que o velho ficou gagá de vez? Voltou a cheirar cola? Meteu o louco? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. O que foi? Chama o pai pra vir discutir com ele. Get over here!
Chegando lá, o pai fala, não, eu mandei realmente as 2 mensagens e são essas as opções que você tem. Uma delas seria deixar os romanos irem embora sem nem machucá-los. Deixa eles irem, perderam, seja leniente, deixa todos irem e assim você vai ganhar a amizade e o respeito do povo de Roma e quem sabe acabar com essa guerra para sempre. A outra opção é matar todos, porque assim você ia dizimar o poder bélico dos romanos, ia instaurar o terror na população romana e garantir assim a paz pelo menos por uma geração. Ele disse que não acreditaria que a paz duraria para sempre, porque os romanos, orgulhosos e guerreiros, iam querer se vingar, mas em uma geração eles não teriam capacidade de atacar de novo, devido ao medo, devido à perda dos homens todos, né? Perdeu o exército inteiro, todo mundo treinado, todo mundo que tinha dinheiro, não era fácil, não ia conseguir se recompor da noite pro dia. E essa mensagem, pai do Caio Pôncio, deixa pra ele, e eu acho sensacional, porque é ou extrema bondade ou extrema crueldade, não tem meio termo, é o que ele diz. Ou você é extremamente bondoso e garante a amizade do povo romano, ou você é extremamente cruel e garante assim pelo menos uma geração de paz por ter aniquilado o seu exército e instaurado medo na psique romana. Porém, Caio Pôncio, um meninão, fica inseguro com as decisões, porque ia ser muito cruel matar todo mundo, mas ia ser muito difícil deixar todo mundo ir depois de dar uma vitória tão humilhante para os romanos. E ele vai decidir então por uma terceira opção, que seu pai avisou, não traria nenhum amigo para ele e não eliminaria nenhum inimigo. E a opção que ele tomou foi fazer o exército romano passar sob o jugo. Então, o que era o jugo? Isso era a forma mais humilhante de ganhar de um exército de ser vencido. Fazer o jugo é mais ou menos assim. O jugo é uma palavra que vem daquele, não sei o que eu chamo de cabresto em português, mas o que você usava para prender o boi ali, para dominar o boi, aquilo que é o jugo. E aí os soldados samnitas fizeram um jugo, uma coisa que parecia essa peça aí, com lanças e espadas, e os romanos iam ter que entregar suas armas, e soldado a soldado, desde o cônsul até o soldado mais baixo, iam ter que passar rastejando sob esse jugo de espadas dos samnitas. Enquanto eles passavam, eram cuspidos, xingados, humilhados, e isso para os povos antigos que, prezavam pela honra, o campo de batalha, principalmente para os romanos, era uma humilhação sem precedentes. Você ter que entregar suas armas, passar debaixo do jugo, ser humilhado, cuspido, e não um soldadinho, mas até os cônsules, era algo completamente sinistro. E a humilhação era ainda maior, porque assim, uma coisa é você perder lutando, entendeu? Você morrer, matando, levando 2, 3 soldados do outro exército contigo, ou que não seja morrendo direto, mas você tá ali com espada na mão. O exército romano não teve a chance nem de tirar sua espada da bainha. Ele tomou um golpe estratégico e foi humilhado e teve que passar sob o jugo samnita. Olha que situação. Os termos de paz, além de exigir que se passasse pelo jugo, também exigia que os romanos deixassem 600 cavaleiros ali como reféns. Lembrando que os cavaleiros eram o filho da nobreza, quem eram os mais ricos, que estavam na cavalaria ainda era um exército feito pelos cidadãos romanos mesmo, e quem era da cavalaria que tem dinheiro para ter o cavalo, além de todo o equipamento. Então era a elite e os filhos da alta elite romana que iam ficar como reféns, e também exigia que os cônsules e seus oficiais ali fossem os garantidores da paz. E o que eram os garantidores, tá? Então esse era um cargo que existia, vou chamar de cargo, mas sei lá, uma função que existia ali no mundo antigo, que era meio religiosa, meio política, digamos assim. Como ela funcionava? Então, para Roma aceitar a derrota, os termos de paz, ela teria que ser ratificado pelo Senado. Mas como eles estavam negociando ali na hora, não dava para mandar um emissário a 300 km de distância para voltar com a mensagem, aquilo tomaria muito tempo, até para os romanos. Imagine ele esperando preso, sem comida, sem água, demora 3 semanas para chegar uma mensagem. Os samnitas, se não dessem comida e água para eles, iam morrer. Então eles tinham que fazer um acordo ali na hora. E os garantidores, eles faziam um processo religioso que eles iam forçar o Senado romano a aceitar esses termos. Eles faziam juramentos aos deuses, senão isso traria uma maldição para todo o povo romano. Tinha toda uma superstição por trás aí, todo um rito por trás do que seriam esses garantidores. Então eles assumem os papéis de garantidores
garantidores desses termos. Então ficou assim para os romanos saírem ali das forcas caldinas, passar sob o jugo, deixar sua elite ali com eles, a elite, os filhos da elite ali com eles, e ainda os cônsules serem os garantidores. E aí o exército que vai marchar de volta para Roma, aí das forcas caldinas, era um exército quase que fantasma. Diz a história, né, que ninguém deu uma palavra, ninguém falava durante as refeições, ninguém vazia um som sequer. Os samnitas achavam que tinham vencido o espírito romano, mas isso jamais aconteceria. O que acontecia ali é que os romanos estavam com um ódio, com uma raiva, se sentindo tão humilhados que eles não tinham palavras para expressar essa emoção. Aquele exército volta assim, abatido, humilhado, mas com um fogo de ódio no coração. E aí quando chegam de volta a Roma, os cônsules vão prestar contas ali pro Senado do que houve, o que aconteceu e passar os termos. Então eles estão lá prestando contas. Postúmio, né, um dos cônsules ali tá dizendo pro Senado, apresentando os termos, mas aí ele diz pro Senado que ele, né, e o outro cônsul, eles foram feitos de trouxa, caíram numa armadilha, mas que Roma como um todo não deve pagar por esse erro infantil deles. E para não trazer a ira dos deuses para o povo de Roma, ele, né, e o outro cônsul e todos seus oficiais, os garantidores, eles iam voltar e se entregar para os samnitas para ser vendido como escravos ou o que fosse. Uma vez que eles não conseguiram garantir o termo que eles assinaram, eles teriam que se entregar para os samnitas, para os samnitas fazerem o que quiserem. Geralmente eram para ser vendidos como escravos ou torturados até a morte, algo desse gênero. O Senado, que estava prestes a ferrar com eles, destruir os cônsules ali que fizeram essa cagada, começam a ficar super felizes com essa ideia, fazer uma festa para eles, que acharam uma saída ali, né? E depois de receberem ali todos os cumprimentos do Senado, os cônsules e seus oficiais, eles retornam ali para onde os samnitas estavam esperando para receber a resposta dos termos. Dizem que Roma rejeitou os termos com o apoio dos deuses e que eles estão ali para se entregar, né? Porque esse era o pacto, se eles se entregariam como reféns caso não conseguissem os termos acordados ali. Aí o Caio Pôncio, o líder samnita, ele fica muito pé da vida. E fica furioso. Porque ele acha que os romanos estão inventando uma saída legal ali, uma malandragem. Para escapar uma visão legalista, para fugir do pacto que eles fizeram. E ele se recusa a receber cônsul e os seus oficiais, porque para eles isso não tá certo. Então, assim, na visão do Caio Pôncio, vocês estão descumprindo seu papel de garantidor perante aos deuses, perante ao juramento que vocês fizeram. Vocês vão trazer desonra e desgraça para Roma, e eu não vou aceitar vocês. Vão para casa, deixe eles irem sem fazer nada, porque assim, pelo menos do ponto de vista samnita, quem estava violando o pacto eram os romanos, e assim trazendo a desgraça divina. E é por aqui que a gente vai ficando hoje, pessoal, que essa humilhante derrota dos romanos. E essa história aqui, né, os romanos contam, a gente sempre fala que quem ganha, né, conta a história. Então, como no final os romanos vão ganhar, Isso foi um spoiler. eles que escreveram a história. Então, se foi isso 100% verdade, a gente não tem as fontes samnitas para comparar, mas o que se sabe é que depois dessa derrota humilhante aí, vão ter aí cerca de uns 5 anos de paz decorrente disso. E, né, parte dos historiadores acha que é porque os termos dos romanos exigiam isso. Outros dizem que não, Roma tomou um pau, só tava agora falando, a guerra continua, mas agora eu vou passo a passo, eu não vou me expor ao ridículo de novo assim, né? Então a guerra continua, não parou, mas tem esses 5 anos de intervalo aí. E é nesses 5 anos de intervalo também que vai acontecer aquela mudança do exército que a gente viu da semana passada, do sistema de falange para o sistema manipular. Então tem fontes que dizem que essa mudança de tática, essa revolução no exército que travou essa guerra aí por 5 anos. Outros dizem que não, romanos tomaram um pau e ficaram 5 anos lambendo as feridas ali, se preparando e cumprindo o acordo de paz que exigia 5 anos ali de cessar as hostilidades. Como eu disse, o sonho de império não acaba, a guerra continua, essa derrota humilhante só vai servir de combustível para Roma voltar mais nervosa do que nunca. E é por aqui que a gente termina hoje, e a gente na semana que vem retoma a Segunda Guerra Samnita. A gente vai retornar ali do ano 315
15 a.C., que é quando vão recomeçar as hostilidades ali, quando a guerra começa a ter batalhas de novo. Porém, nesse, vamos chamar de segundo tempo da guerra, aí nessa segunda parte, a guerra não vai ficar mais só entre os romanos e os samnitas, os gregos e os etruscos também vão entrar nessa treta, e aí vai colocar as 4 potências ali da Península Itálica em confronto de alguma forma ou outra. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Semana que vem tem mais. Fica com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.